Olá, querido irmão, graça e paz em Cristo, que alegria poder chegar com a palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos em 31 dias de propósito, 31 dias edificando os muros. Nesse mês de agosto, eu e você podemos crer que será um mês importantíssimo nas nossas vidas. Existem muitas áreas que estão sendo reedificadas nesse mês de agosto e muitas experiências estão fazendo parte da nossa vida nesse processo, sabe? Então, durante esse tempo nós temos meditado no livro de Neemias, também lido o livro de Esdras e visto alguns dos textos no livro de Ageu, capítulo 1 e 2 de Ageu também são assim uma palavra rema para o nosso coração para esse tempo de restauração, de reconstrução. E nessa campanha Edificando os Muros, nós estamos então hoje liberando uma palavra para o seu coração. Vamos falar sobre a importância desse trabalho que é feito em equipe e da grandeza do corpo, da riqueza do corpo, do quanto o Senhor conta com a igreja, ou do quanto ele deu autoridade à igreja, mas vendo um desafio tão grande como estamos vendo aqui na vida de Neemias e sua equipe, podemos perceber que Deus também tem tido ocasiões, ele tem preparado ocasiões para liberar para cada um de nós, e como no sentido congregacional, no sentido de corpo de Cristo, manifestação de reino de Deus, Deus também tem permitido ocasiões para nós estarmos crescendo e recebendo então novas forças no Senhor e experiências para estarmos sendo igreja ainda mais presente e poderosa nessa terra, porque é com essa igreja, a igreja gloriosa, a igreja que o Senhor vai se casar, é essa igreja que o Senhor vai e já está aí às portas para o grande encontro. Mas vamos lá, o texto então em Neemias capítulo 4, veja comigo se você pode abrir a sua Bíblia. Veja Neemias capítulo 4. Vamos ver alguns versículos que já vimos nas ministrações desses 31 dias, mas agora o versículo de número 15, 16, vamos ver aqui até o versículo 21. Mas vamos saltar alguns dos trechos para que a gente tenha uma meditação aqui na palavra que realmente seja pontual e vai alcançar o seu coração. Versículo de número 16 diz assim: daquele dia em diante. E que dia? Desde que o Senhor mostrou aos inimigos que estavam importunando, que estavam em cima, aqueles que carregavam e que era o próprio Sanbalate, Tobias, os que carregavam o espírito de Sanbalate, de Tobias e Gesem, eles então perceberam que o Senhor havia frustrado o desígnio deles. Então daquele dia em diante, o Senhor deu uma estratégia para Neemias. E ele diz aqui que metade dos meus moços trabalhava na obra. E a outra metade, então, estava empunhando lanças, escudos, arcos, couraças. E os chefes, eles estavam por detrás de toda a casa de Judá. No texto também, o versículo 17, o relato de Neemias é que os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Olha só que interessante nós percebermos o quanto o Senhor havia dado para Neemias uma estratégia funcional, uma estratégia para aquele momento. Ele vai para uma grande obra de reconstrução, mas ele não podia imaginar os desafios que iria enfrentar, principalmente se iria enfrentar desafios daqueles que ele não esperava ter oposição. E ali ele enfrenta aqueles desafios e em cima da hora, digamos assim, no calor, da pressão, no meio da batalha, ele precisa ser dirigido pelo Espírito para poder ter novas estratégias, para poder agir de forma inteligente no meio daquela batalha. E o que ocorre é que ele começa a perceber que deveria ocupar os lugares e estabelecer ali então que já havia ali um domínio sobre aquela área, e manter-se firme no meio daquela batalha, empunhando as suas armas, estando firmado então com as armas que eram propícias para aquele tipo de batalha e permanecendo na construção. Então, Neemias, ele
estava trazendo ali uma importante experiência para todos aqueles que participaram daquela batalha. Todos que participaram tiveram a oportunidade de não só construírem, edificarem, batalharem naquela difícil construção, mas também de entrar no âmbito da guerra em si. Isso significa para nós algo que realmente está totalmente ligado aos dias que vivemos. Nós estamos reconstruindo algumas áreas da nossa vida, nós estamos buscando em Deus a restauração de algumas coisas e alguns setores da nossa sociedade, alguns setores talvez da nossa forma de trabalho, algumas situações da nossa forma de trabalho, elas estão vivendo então uma necessidade de restauração. Elas estão vivendo uma etapa tão importante de reconstrução. No meio da reconstrução, você percebe tantas coisas que você estava fazendo antes ou formas que você trabalhava antes que você pode não repetir mais. Ou até mesmo, no meio da batalha, do caos, no meio da grande dificuldade, você pode ver que existem coisas que devem ser repetidas porque são um padrão, mas outras, elas não devem mais fazer parte dessa nova construção, dessa nova etapa, desse novo tempo nas nossas vidas. Sabe, isto é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Mas independente de como nós vamos conduzir esse processo, eu quero realmente deixar para você uma palavra muito clara ao seu coração. Nós sempre precisaremos lutar espiritualmente, independente do quanto nós estaremos edificando, de que etapa está, de que nível está a nossa edificação, a nossa construção. Independente de quanto conquistamos ou se estamos perdendo muito, sempre precisaremos lutar espiritualmente. Aqui, cada um desse membro da equipe, cada um dessa equipe maravilhosa de Neemias, eles vão representar para mim e para você hoje a constante luta espiritual que deve ser parte da nossa atenção, que deve chamar a nossa atenção, a nossa esperteza, sabe? O nosso discernimento, a nossa sobriedade sobre uma luta que não acaba. Mas a questão que o desgaste não é porque a luta não acaba. A grande questão é que esta luta que está em breves dias, talvez alguns anos da nossa história, ela tem muito pouco diante da glória que está por ser revelada no tempo que viveremos com o Senhor para sempre. Ela não se compara a essa glória eterna que estaremos experimentando em Deus. Ela não se compara à grandeza da vida eterna com Deus, ao reino eterno do nosso Deus que nós estaremos vivendo, que nós somos parte integrante desse reino eterno. Uma vez que hoje temos aliança com o Senhor, pode ter certeza disso. Sabe, Deus está gerando em nós a condição de nós sermos muito mais fortes, muito mais resistentes e muito mais ligados às coisas que são eternas, as que irão permanecer, do que essas aqui, que vão nos desgastar, vão exigir de nós continuamente levantar as armas para lutar, continuar construindo, continuar trabalhando, continuar lutando. Faz parte desse mundo que vivemos, desse tempo.